Que assim seja. Então, vamos continuar nosso estudo. Nós paramos no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Vocês lembram do caso do Ananias, né? Que desencarnou porque mentiu ali, não por causa disso, né? Mas porque ele mentiu para Pedro e desencarnou. Então, nós fomos informados pelos bons espíritos que assim que a mentira dele apareceu, né? Veja que interessante, eu estava estudando lá sobre o que os espíritos veem e os médiums veem, né? Então, o Ananias vai e mente para Pedro dizendo que tinha vendido a propriedade dele e que estava dando o dinheiro para os apóstolos, para a comunidade ali chamada Casa do Caminho, né? Eles não tinham esse nome lá, eles eram cristãos, mas eles depois receberam o nome Casa do Caminho, que é onde viviam lá mais de 5.000 pessoas que depois que o Cristo morreu se juntaram aos apóstolos, né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Isso é Pedro como médium, sabendo o pensamento de Ananias, e retivesse parte do valor da herdade. Ananias, então, ao que nos foi informado, isso é revelação, parece lógica, então nós informamos, né? Ele teve, então, ou um AVC ou uma parada cardíaca, parece que foi AVC, no sentimento de culpa, já porque se sentiu culpado, se arrependeu e desencarnou, já no plano espiritual arrependido, preparando a reencarnação. Veja que ele e a mulher fizeram a mesma coisa e, ao que parece, eram muito unidos. E os espíritos, quando são muito unidos, têm provas similares, vivem situações similares, têm defeitos similares. As pessoas que se afinizam porque os gostos são idênticos, né? Então, por mais que os esposos briguem, separem, existem similaridades comportamentais ali. E aí, no caso, eles parecem que tinham muita afinidade e tinham provavelmente idade similar e os pensamentos deles estavam, vamos dizer assim, juntos com vibrações idênticas no mesmo ideal. Então nós paramos aqui. Passado um intervalo de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tal preço aquela herdade? E ela disse: Sim, por tal preço. Porém, Pedro lhe disse: Por que é que entre vós pusestes de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então, isso aqui é muito importante, tornando ainda mais claro o nosso estudo anterior, que é o seguinte: a mentira é tentação ao Espírito do Senhor, vocês compreendem? Eles estavam querendo que mesmo os apóstolos e os outros vissem que eles eram caridosos, porque eles venderam a herdade deles e estavam dando dinheiro para os apóstolos, mas se tiveram uma parte. É claro que o Pedro não estava preocupado com isso, gente. Ele não estava preocupado com a diferença que ele não ia receber. A questão aqui, veja a importância disso, que é a questão da honestidade espiritual, da importância do mundo espiritual. Vocês estão mentindo para poder querer ter uma virtude que não tem, que é a hipocrisia, a falsidade, o erro, né? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Então Pedro foi informado que ela também morreria, também foi descoberto, ainda recebeu a notícia de que, além de ter sido descoberto, o marido faleceu, evidentemente que faleceu também, porque era a hora deles. Bastava, sim, uma emoção para falecer. Quando o médico fala assim, olha, nós estamos aqui com várias artérias entupidas, né? Nós já conseguimos melhorar algumas, mas qualquer emoção mais forte pode ter um AVC e pode ser fatal, mais ou menos isso. Ali eles estavam com isso e não tinha condição de
de fazer a limpeza das artérias, como hoje, né? E aí eles, evidentemente, estavam próximos de falecer, e veja só que coisa legal, né? Se os dois se arrependeram, a evolução deles similar, com os mesmos ideais, e a desencarne prepara a encarnação. Agora, eu me lembrei que os espíritos falaram que o Barnabé se tornou um grande trabalhador do bem, um grande divulgador do cristianismo nas encarnações que vieram pela frente, e a mulher dele também. E ela logo caiu aos seus pés e expirou, entrando os jovens, acharam na morte e a sepultaram junto de seu marido. Nem questionaram, né? Havia tanto amor, tanta confiança ali, tanto bem, que eles não questionaram. Pelo menos é o que eles nos contam aqui. Mas claro que todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. E veio um grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. Evidentemente que aí eles são forçados a não mentir mais na frente de Pedro. É interessante isso, né? Quando a gente faz algumas análises das personalidades, as pessoas ficam com medo de serem descobertas, elas têm até medo de olhar para a gente. Uma vez eu fiz isso, falei, olha, tal pessoa parece que tem essas características por causa desse movimento, que fez isso, porque fez aquilo, que é basicamente um estudo comportamental da neurociência, né? Aí teve uma pessoa que não queria ficar mais perto de mim, não. Porque ela falou, nossa, você sabe o que a gente pensa? Eu não sei, não sabe o que a pessoa pensa. Na verdade, algumas vezes os espíritos nos mostram para poder ajudar, de fato. Mas a intimidade das pessoas são sempre preservadas, se elas quiserem. Mas a pessoa fica com medo, né? De ser descoberta. Se você tem medo de descobrir seu pensamento, é porque provavelmente você os esconde bem até de você mesmo. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. E essa aqui é uma questão interessante, né? Salomão era o sábio. O pórtico de Salomão é o pórtico de entrada do templo de Salomão, que é a entrada principal do templo de Salomão. Então, o templo de Salomão foi feito no monte mais alto da Palestina ali, que era a chamada local da Terra Prometida. E onde as pessoas, o Monte Sião é o monte em que o povo palestino encontraria a promessa da Terra Prometida e se encontraria com Deus. Isso foi para o povo de Israel. Então, o símbolo era o Templo de Salomão, aonde eles se encontrariam com Deus. Então, o significado disso aqui é que os judeus que aceitaram Cristo, que se redimiram e começaram a trabalhar pelo bem, se encontraram no pórtico da entrada do mundo espiritual para a terra prometida na qual eles esperavam. Que nós sabemos que essa terra prometida, para eles, é mais do que o reino de Deus. É o retorno à pátria espiritual da onde eles vieram e sentiam muita saudade. Então, nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, pela revelação dos bons espíritos, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico. E lá ele fala que os espíritos que vieram de Capela, perdão, sentiram muita saudade, mas muita saudade onde eles vieram. O povo mais saudoso da terra da onde vieram foram os egípcios, a ponto de construir as pirâmides, a ponto de considerar que a encarnação deles foi num corpo de animal, por isso que eles criaram a metempsicose, que o espírito pode reencarnar em corpo de animal. Nós sabemos que isso não pode acontecer, o espírito humano não regride. Thales, o Oi. que tem a ver as pirâmides com a saudade e vontade de retornar? As pirâmides representam um túmulo em que preservaria os indivíduos, né, os faraós, para a reencarnação, que é uma simbologia em termos de saudade do mundo da qual eles vieram. Nós vamos nos preservar porque nós reencarnamos. E a reencarnação, no caso da metempsicose, que foi o trauma deles, é aqueles espíritos com corpos mais sutis, com uma vida melhor ou idêntica que a gente tem hoje,
retornar para um lugar que não tinha banheiro, ar-condicionado, escova de dente, vaso sanitário, essas coisas tudo. É isso. Aí as pirâmides, elas têm um significado mais profundo. O significado mais profundo para eles era que nós temos um conhecimento e nós temos uma capacidade muito acima do povo dessa região. Então, a pirâmide de Kelps ela está exatamente num ponto, e mais as duas pirâmides laterais, em que elas apontam, ao mesmo tempo, para a constelação de Órion. O volume da grande pirâmide tem exatamente a distância da Terra ao Sol. Elas estão exatamente num ponto de latitude e longitude que representa o ponto exato que demorou séculos para que o homem entendesse esse ponto de latitude e longitude em termos da Terra, porque naquela época não existia essa divisão da Terra, não sabiam nem se a Terra era redonda, né? Alguns sabiam, outros não. Então eles mantiveram como se fosse uma enciclopédia de informações que eles não eram daqui. Essa enciclopédia foi feita através da construção das pirâmides, que várias informações ali são informações que só foram descobertas muitos e muitos séculos depois em que elas foram formadas, mostrando que esse conhecimento, tanto da parte material quanto da parte espiritual, eles já continham, eles já tinham, mas como dizendo assim, nós não somos daqui. E isso era tão fechado, assim, vamos dizer assim, a necessidade de fazer fechado para que o povo da terra não tivesse esse conhecimento, que fosse só deles, e essas informações só eram passadas para os círculos dos sacerdotes e dos faraós, naquela época. E eles sentiam a necessidade do misticismo, eles amavam o Cristo, compreendiam o Cristo. Para os sacerdotes, ele era o deus do sol, Ra, e para a população, vários deuses foram mostrados, e Ra perdeu a sua conotação original, que foi a conotação do principal deus dos egípcios. E tem mais informação sobre a pirâmide, Obrigada. que agora não está me vindo à cabeça, mas outra coisa que levou a estudar isso também é que quando os aviões passam por cima, as bússolas não funcionam. Aí o Emmanuel fala que foi o magnetismo impregnado dos médiuns, né, dos sacerdotes daquela época, na estrutura das pirâmides. Sem contar que até hoje ninguém sabe como é que eles levaram aquelas pedras para lá, como é que eles colocaram tão perfeitamente umas sobre as outras que, segundo consta, eu nunca fui lá para ver, não cabe, você não consegue colocar um alfinete entre uma pedra e outra, de tanto que elas estão justapostas. E outra coisa que se questiona é não tinha tecnologia para cortar a pedra tão retinha como hoje, por exemplo. Hoje nós teríamos dificuldade de fazer as pirâmides com a tecnologia de hoje. Por isso que muitos falam que foram os ETs que fizeram. O Stonehenge também, lá da Inglaterra, ninguém tentaram. Agora teve até um artigo publicado como é que eles levaram as pedras para lá, porque elas são pedras muito pesadas, que não tem carroça que leva. Os, vamos dizer assim, que a tecnologia de hoje, os caminhões não conseguiriam carregar aquelas pedras. Elas foram levadas a uma grande distância e colocadas num local onde não tinha pedra daquele tamanho nem daquela forma. Então, isso aí são os avisos dessas civilizações que vieram, né? Nós não somos daqui, queremos voltar para a nossa terra. E aí, no caso dos judeus, foi a terra prometida. Aí a questão do pórtico de Salomão. Aí, quem tiver mais informação sobre as pirâmides ou sobre os deuses, podem ficar à vontade para falar aí, para enriquecer nossa conversa.
Não. Então tá bom. Sobre a Stonehenge, ninguém sabia por que que... Você sabe o que é o Stonehenge, né? Aquele círculo de pedras que tem umas outras pedras em cima, também ninguém sabe como é que eles levantaram pedras daquele peso para colocar ali em cima, naquela época. Todos sabem, né? Senão coloca a imagem aqui da internet. Vocês preferem a imagem? Aonde é? Inglaterra. Ah. Vou colocar aqui. Vou colocar as imagens, só um minuto, preciso parar uma apresentação e fazer a outra. Vou apresentar outra coisa. Vamos escolher essa aqui, ó. Acho que essa aqui tá boa. Essa aqui. Aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Vocês podem ver que não tem pedra em volta, né? Olha que interessante. Vocês estão vendo esses buracos aqui entre as pedras? Ninguém sabia para que ela servia. Aí um indivíduo teve uma intuição. Aí ele foi lá no solstício de inverno, solstício de verão, no equinócio de verão, o sol nasce exatamente num desses pontos e se põe num desses pontos. Então aqui elas foram perfeitamente calculadas para os 4 momentos importantes das estações, os solstícios e os equinócios. Então aqui está um exemplo dessa situação, de que nós não temos uma explicação para esses processos, né? Podia aproveitar aqui as pirâmides, né? Mas aí eu vou deixar que vocês procurem essas informações interessantes sobre as pirâmides, que são informações até de certa forma assustadoras, né? Então, aqui no Pórtico de Salomão significa que estavam todos lá naquele grupo unânimes no Pórtico de Salomão, ou seja, na entrada para o Templo de Salomão, que representava o Monte Sião, que era o ponto de encontro entre Deus e os homens, o retorno para a Terra Prometida em termos espirituais. Veja, gente, eu não sei, assim, eu fico um pouco emocionado, ao mesmo tempo, assim, feliz, né? De poder a doutrina espírita nos dar a luz desses conhecimentos maravilhosos, que também nos chama a responsabilidade de que o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona deve ser passado com amor, não esses científicos ou interessantes ou reveladores, mas de moral, de amor ao próximo, como representantes do Cristo aqui, e que nós recebemos a bênção de um conhecimento que ele apacenta a alma, né? Ele nos mostra a beleza e a grandiosidade de Deus e do plano espiritual. Olha como é que ele fala especificamente desse povo. E dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então, olha aqui, ele está falando dos que aceitaram se melhorar e voltar para
a terra deles ou continuar com o trabalho missionário aqui, mas os outros, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas esse povo, quem que é? Nós, né? Os filhos da terra, tinham-os em grande estima pelo que eles faziam. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia mais e mais. Isso aqui é muito importante, ó. Se nós colocarmos tanto homens quanto mulheres e fizermos uma análise de quando isso foi escrito, isso mostra claramente a intenção dos bons espíritos que agiram através da mediunidade de quem escreveu isso, que foi Lucas, para mostrar os direitos devem ser iguais de homens e mulheres, né? Ele cita claramente homens e mulheres numa sociedade extremamente machista. Então, tanto homens quanto mulheres acreditavam no Cristo, sendo que quase tudo é voltado para os homens, de tal maneira que todo o processo de crença do cristianismo começou com os padres, né? Depois que vieram as freiras. Por causa dessa questão do machismo ser muito forte, a mulher não podia aprender a escrever, não podia estudar. Nós temos aí no século V a.C., na própria democracia grega, que o indivíduo que permitia que as mulheres assistissem às aulas dele era Pitágoras. Mas ele tinha dois tipos de aula. Uma aula mais simples, em que ele falava, explicava matemática, filosofia para as pessoas comuns e para as mulheres. E aí, numa algo mais secreto, mais profundo, não deixava as mulheres entrar. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas, para que a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Então, Pedro emitia tanto aquela luz, né, que nós comentamos hoje no estudo da manhã, aquela luz que ele adquiriu por amor, por trabalho no bem, e ao mesmo tempo assessorado pelos espíritos superiores, chamados no conjunto de Espírito Santo, que a vibração que ele emitia curava as pessoas que estavam perto dele. Por isso que fala da sombra de Pedro. Nós podemos traduzir sombra como a aura de Pedro, né? A aura de Pedro chegava até as pessoas e ela chegando ali, aqueles que sentiam e se ligavam podiam ser curados. E até das cidades circunvizinhas afluía a multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Veja que interessante. Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Como é que hoje a doutrina espírita chama essas pessoas que são atormentadas por espíritos imundos? Obsediados. Então, na época já existia isso. Apenas Kardec deu um nome menorzinho, né? E aí, o que os centros espíritas fazem hoje? Recebe as pessoas, os enfermos, os centros espíritas sérios, né? Os obsediados, têm feito tratamento de passe, tratamento de cura espiritual, tratamento de cura física, um tratamento de auxílio às pessoas que sofrem, aos necessitados. E é isso que nós temos que ter em mente, todos nós que estamos aqui no grupo, estudando, que hoje os centros não estão fazendo isso mais como faziam antes, né? Então, cabe a nós um trabalho mais de direcionamento, de tentar levar aos centros espíritas essa simplicidade evangélica cristã que o Cristo nos trouxe. Tanto quanto possível também na nossa casa, receber as pessoas, tratá-las, falar de Deus para elas, ou ir às casas das pessoas, ou no nosso trabalho, onde estivermos na sociedade, sermos o representante do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos intermediários da vontade do bem, mesmo a gente não tendo condições profundas de auxiliar por nós mesmos, nós somos usados como instrumentos dos bons espíritos, se tivermos boa vontade,
para levar carinho, uma palavra de ânimo, vibrações boas, e levar a cura até mesmo. É bom a gente não saber que a gente é instrumento de cura, porque a gente não controla muito bem a nossa vaidade, né? Então, muitas vezes, nós somos instrumentos de cura e não sabemos. Uma oração que a gente faz para uma pessoa, algumas vezes, dilui coágulos, evita um processo de câncer precoce, evita um processo de doença que está começando a se instalar, mas leva mais tempo para acontecer devido às necessidades da pessoa. Então, nós podemos ser instrumentos aonde estivermos. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que era a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, aqui o Lucas narrando deixou isso bem claro, né? Nós aqui somos aqueles que dominam, aqueles que falam da parte espiritual da religião do povo, e aí estão fazendo um trabalho que, teoricamente, nós deveríamos fazer, não estamos fazendo. Então, eles deixam claramente essa questão da inveja. Isso acontece muito. Então, muitas vezes, nós temos pessoas dedicadas ao trabalho do bem, sendo escorraçadas pelos encarnados, estimuladas pelos desencarnados, para que o bem não seja feito por pura inveja. E isso não precisa o indivíduo ser espírita ou católico ou crente, não. Se ele fizer um bom trabalho, no trabalho que ele está realizando, num escritório, numa firma, numa empresa, num colégio, numa universidade, a perseguição vai acontecer pela inveja, principalmente se o povo gostar dele, se, se as pessoas mais simples gostarem dessa pessoa, porque aí a inveja ela toca profundamente esses indivíduos, mas não é só inveja, é o desespero pelo pequeno poder que nós havíamos comentado no estudo passado. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Naquela época eles tinham esse poder. Hoje é falar mal, é perseguir, é utilizar o poder que tem nas mãos para poder maltratar aqueles que fazem o bem. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide apresentar-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Veja que aquele momento lá era um momento muito importante no processo evolutivo da humanidade, para esse grupo que veio de outro planeta, para se redimir, levando o Cristo através do exemplo, através das palavras, através das ações no bem. É claro que hoje nós sabemos, pelo Espiritismo, que o anjo pode ter mandado isso, mas normalmente quem faz esse trabalho de utilização das energias de fluidos mais densos, né, desse ectoplasma, são os espíritos não tão evoluídos, mas sob as ordens dos anjos, evidentemente, que é isso que está significando. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá chegado, os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Veja que interessante. Eles foram retirados de lá, se abriu as portas da prisão, é um significado mais profundo, porque não foi uma abertura de porta de forma material, porque senão os guardas teriam visto, né? Então eles foram do tipo quase que transportados. Isso acontece, esse transporte, em que a ciência está lutando para ver se consegue gerar o teletransporte. De certa forma conseguiram, pelo menos disseram que conseguiram fazer isso com uma partícula, né?
que a partícula sumir num ponto e aparecer na outra. Isso acontece na natureza, acontece com o elétron, que é uma informação quântica. E nós sabemos, através do Livro dos Médiuns e através de alguns santos que foram considerados milagrosos, que eles desapareciam em um lugar e apareciam em outro lugar. É bom para fazer viagem esse negócio, né? Provavelmente foi isso que aconteceu, com a questão de abrir as portas, né? Porque, pelo que está sendo narrado aqui, o significado é esse. Os guardas estavam lá, não os viram sair, as portas estavam trancadas, eles não estão lá mais. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca do que viria a ser aquilo. E chegando alguém, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Isso aqui já não era suficiente para que houvesse uma transformação coletiva daqueles que acusaram, mas não tem como. As pessoas que não querem fazer o bem, elas são engendradas no seu próprio egoísmo, no seu próprio orgulho. Os obsessores colocam em volta dela umas vibrações muito pesadas, muito densas, que tiram o senso, a noção, por mais que você seja lógico, que você explique por A mais B o que está acontecendo, por mais que a evidência seja clara, esse processo de fascinação individual e coletiva faz com que o indivíduo permaneça no ódio sem entender a realidade que o envolve. Eles, então, não obstante acontecer uma coisa desse tipo, Cristo ter ressuscitado, as curas que Pedro e os apóstolos faziam, eles não enxergavam. Esses eram os outros, né? Então foram o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Nós vos admoestamos, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que já encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem? Então veja que interessante isso, né? Não fale do Cristo. Quanto mais existem pessoas que fazem isso, mais as pessoas são chamadas a atenção para aquele caso que aconteceu com a queima dos livros de Allan Kardec na Espanha, né? E o Allan Kardec queria, inclusive, entrar na justiça, fazer o pedido do ressarcimento, que a Inquisição Espanhola, um bispo mandou queimar os livros de Allan Kardec, pedido que ele mandou para a Espanha, principalmente do Livro dos Espíritos, do Evangelho também. E os espíritos falaram para ele, através dos médiuns, para não fazer isso, porque aquela queima lá atiçou a curiosidade da população, e o pessoal, então, ficou muito mais interessado em ler aquilo que foi queimado e não estava nas mãos deles, né? Isso aconteceu com o espiritismo no Brasil, que foi muito perseguido também, de certa forma, e acabou atiçando o desejo dos outros de verem. Há pouco tempo atrás, um amigo espiritual, conversando assim, eu fui, puxa vida, a gente tenta levar Jesus às pessoas, a gente tenta levar a oração e algumas pessoas ficam com muita raiva, elas ficam muito tensas, muito nervosas, elas nos xingam de fanático, mas nós nunca obrigamos a nada. Nós sempre abrimos as portas da nossa casa e fomos, em nome do Cristo, falar das coisas do Cristo. Aí o Espírito falou assim para mim, isso de uma forma muito bonita. Ele falou: Thales, essas pessoas eram como lagos, em que a superfície estava limpa, mas a podridão estava no fundo. Elas mesmas, pela ignorância, não viam essa podridão. Mexendo com as águas da superfície, a profundidade apareceu e ela ficou turva. E a turvação das águas foram os vícios que apareceram da inveja, do egoísmo, da maldade, da violência. Então, isso já é um trabalho do bem, porque o indivíduo passa a se ver como ele não via antes. Ele achava que estava tudo bem, que ele estava em paz,
ele estava no caminho certo. Agora, a revolta é tão grande que ele vai começar a pensar sobre os seus próprios atos, sobre sua própria vida. Assim, não queria ser egoísta, mas eu falei assim, pois é, né? E a gente aqui fazendo isso aqui e apanhando dessa forma, né? Aí, brincando, cara, com isso. Mas interessantemente que um dos espíritos que conversou conosco falou assim: eu mesmo não esperava as reações de algumas pessoas tão violentas contra os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas. Ou seja, mesmo o espírito, um indivíduo desencarnado, que pediu para os bons espíritos, para que pudéssemos levar a doutrina espírita a alguns lares, não esperava reações tão violentas dessas pessoas, né, de algumas pessoas. Mas os bons espíritos nos deixam tranquilos, mais ou menos assim. A gente fez muita coisa errada no passado. A gente teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou, falou sobre o nosso próprio interesse. No meu caso específico, eu garanto para vocês erros escabrosos, um passado muito fútil, muito cheio de vícios. Nos foi revelado que fomos padre 3 vezes, então, nessas reencarnações, nós não cumprimos a obrigação de um padre mesmo que deveria cumprir. Então, hoje, levar Jesus às pessoas e ter revolta, né, e julgamentos e maldades é uma coisa natural. E é uma bênção isso, porque os próprios apóstolos ficavam felizes quando eram perseguidos em nome do Cristo. Então, cabe a nós também entender isso, porque nós não pregamos perfeição da nossa parte, mas luta pela nossa melhor. Levando a palavra do Cristo, ela ofende muito, né? Principalmente, nós tivemos essa experiência dentro da universidade. Gera uma revolta muito grande para algumas pessoas, uma revolta desastrosa, né? Em que as pessoas tentam achar que tudo que a gente faz por interesses secundários. Mas é isso, isso aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Kardec, com Chico, e a gente que não é nada, só está lutando para poder falar de doutrina espírita, para a gente merece passar por situações até muito piores, só Deus não permite porque a gente não dá conta de sofrer as consequências, né? Mas todo aquele que trabalha para levar o Cristo, até hoje, na sociedade hoje, que é levar com sinceridade, chamar a atenção para as coisas que são verdadeiras em relação ao espírito, a parte espiritual, a repressão da sociedade ela ainda é muito grande. Não se aceita muito. A sociedade, de uma maneira geral, ela é corrupta no seu interior porque ela não segue a sociedade que o Cristo pregou, fazer o bem. Então, por exemplo, para algumas pessoas, você levar que o desprendimento dos bens materiais é importante, a pessoa se revolta. Você levar para as pessoas que tentar se melhorar com estudo, dedicação, inclusive lendo a Bíblia, as pessoas consideram fanatismo, porque elas não querem, então elas utilizam argumentos e argumentos raivosos. Um dia essas pessoas vão parar para pensar assim: o que foi feito de mal para mim? Só de falar em se melhorar, né? E isso eu estou falando até para a gente espírita. Quando nós falamos algumas coisas dos nossos estudos sobre a renovação, em que nós entramos numa psicologia mais profunda, existe muita revolta, porque os indivíduos têm a ilusão de achar que já são bons. É uma leitura equivocada dos livros e de si mesmo. No entanto, cabe a nós, independente da situação, mantermos a sinceridade, o trabalho. O nosso trabalho, se for feito em nome de Jesus, mesmo com os nossos defeitos e a gente lutando para se melhorar, nós vamos conseguir levar a palavra do Cristo não só para os encarnados, que são poucos, viu? Mas para os desencarnados que nos observam, nós podemos auxiliar muitos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram:
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, aqui fica o ponto importante, para a gente pensar como que a gente está agindo. Se nos interessa mais estarmos bem com os homens ou com Deus. Porque nós vamos para uma pátria em que a verdade vai ser revelada. E aí o nosso interior vai aparecer. Eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que Deus goste de mim. Olha só o que está acontecendo. Os apóstolos estão enfrentando os poderosos financeiramente, politicamente, lá daquela época. Eles sabem, e belicamente também, né? O exército deles. Eles sabem que a população, por mais que os aplauda, foi a mesma população, multidão, que gritou hosana ao Filho de Deus quando entrou em Jerusalém e pediu para crucificar depois. Essa mesma multidão. Então, quem tem o poder de fazer mal ao corpo são esses indivíduos que eles estão enfrentando. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Veja o que o Pedro está falando. Então, as pessoas ficam dizendo, principalmente os maus, né, que o cristão tem que ser submisso, tem que abaixar a cabeça, tem que falar assim para tudo. É isso que Pedro está fazendo, foi isso que Jesus fez. Diante dos mais poderosos, como que a gente reage diante das pessoas? Fazendo a vontade de Deus ou fazendo a vontade dos homens? Querendo que os outros nos aceitem ou querendo que Deus nos aceite? Então, quando nós enfrentamos essa realidade, a nossa vida ela toma uma outra acepção. E aí, se nós estivermos preparados para enfrentar as dificuldades do verdadeiro trabalhador do Cristo, dificilmente a sociedade vai nos aplaudir. Ela vai achar todas as maneiras de nos derrubar e de nos perseguir de uma maneira proporcional à evolução de 2000 anos, mas que ainda acontece muito hoje em dia. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A Israel é o povo de Israel. Então, naquele momento, quem estava recebendo a atuação direta dos espíritos eram as ovelhas desgarradas de Israel, da casa de Israel, para que eles pudessem retornar à pátria espiritual. O que serviu para nós, que o momento que eles estão passando lá pela segunda vez, nós estamos passando na Terra pela primeira vez. E é essa transformação de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração, que significa nos comprometer com o bem para resgatar o nosso passado, direcionando as nossas forças para a nossa melhora íntima. Aqueles que não o fizerem, não ficarão no planeta. Aqueles que não o fizeram pela segunda vez, naquela época em que nós estamos lendo aqui, ficaram na Terra e estão passando pela terceira vez. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E que esse Espírito Santo, a proteção dos bons espíritos. E ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Diante das evidências e das palavras do bem, eles se enfureceram. Por quê? Porque os obsessores que os comandavam não podiam deixar que aquelas pessoas convencessem o povo de uma maneira geral, porque se eles realmente se arrependessem e se melhorassem, eles perdem o poder sobre os encarnados. De tolos que são, os conduzem. Ora, de tolos que somos, somos conduzidos. Aí aqui está um ponto muito importante, é o seguir o Cristo ou seguir os homens. Mas aqueles que ouvem a palavra e não querem se melhorar, normalmente a resposta é de enfurecimento. A resposta é de matar. Hoje não se permite matar, mas imagina na Idade Média. Imagina quando o indivíduo tem poder.
Hoje que eu falo assim, na maioria das vezes, mas algumas pessoas em alguns locais do planeta mandam matar mesmo. Não tem muita noção da realidade. Mas levantando-se no sinédrio um certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Essa parte é muito importante, porque Gamaliel vai mostrar uma serenidade que eles não tinham. E aí a gente lê isso aqui na próxima semana, se Deus assim o permitir. E nós fizermos da nossa parte para estarmos em condições de fazê-lo. A Maria Tereza está dando plantão agora no hospital, uma cidade chamada Cesário Lange. Eu pedi para ela fazer a prece para a gente, se ela pudesse, para que, para que os nossos pensamentos possam chegar até o hospital, até os leitos, não só aquele hospital, mas a parte espiritual, os hospitais que as pessoas trabalham. Nós temos aqui a Ana Paula Bonde Mesquita trabalhando em Pereiras, a Amanda em Piuí, temos a Ana Paula Toledo Martins trabalhando na região de saúde lá de Palmas, e nós temos a Maria Eduarda trabalhando na fisioterapia em hospital, temos a Carla trabalhando com os animais de uma maneira geral, e o Hernani está cheio de gato na casa dele, né? E nós temos a Stephanie e a Ana trabalhando com alunos lá em Alfenas, o Wilson com uma empresa em Mogi Guaçu. Então, a oração da Maria Tereza no hospital tem um significado muito grande para o nosso grupo, no sentido de que a maior parte das pessoas que nós atingimos são espíritos desencarnados, e também, de alguma forma, dos encarnados. Então, a Maria Tereza vai fazer a oração final para nós. Recebam todos o nosso abraço, o nosso carinho. Até. Vocês me escutam bem? Sim. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor e à equipe espiritual que coordena nosso grupo, a evolução do nosso planeta. Pedimos, Mestre, que o Senhor nos abençoe e agradecemos ao Senhor pela bênção da doutrina espírita, que tenhamos a coragem de agir naquilo que não agimos no passado, de dispensar as bênçãos e as alegrias aos que sofrem ao nosso lado, corrigindo o nosso passado covarde e maldoso. Agradecemos ao Senhor pela Bíblia e o ensinamento dos seus mártires e apóstolos. O exemplo vivo do Evangelho bem vivido, que chama o nosso coração para a ação correta, o caminho do bem. Pedimos que abençoe os hospitais e os postos de trabalho do grupo e do planeta em geral, as regiões ainda em sofrimento bélico, de violência. E agradecemos ao Senhor por nos dar esperança de dias melhores, e nos dar também a possibilidade de construirmos esses dias melhores dentro de nós e dos nossos lares. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Gratidão, Senhor. Obrigado, Maria Tereza. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Com Deus. Boa semana. Boa noite.